Fala aí, beleza? Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema desta semana é Em Primeiro Lugar. Roda a vinheta! Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Pai, neste momento, nós vamos passar a nossa Escola Sabatina desta semana. Envia o Teu Santo Espírito para nos instruir. Em nome de Jesus, amém. E como já é de costume, nos sábados nós fazemos a introdução. E o assunto deste sábado é visão central e periférica. E na lição de sábado, no dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de pegar uma coisa assim muito sensacional, que foi mencionado duas características dos olhos. Foi muito bacana, não foi? Mas o que isso de fato nos faz pensar? Então pense agora comigo. Vamos lá. Foi dito que um é central e o outro periférico. Mas por quê? Vocês lembram da lição passada? Acabamos de estudar. Nós devemos viver em meio à sociedade sem se corromper e por alguns instantes devemos nos isolar da maldade deste mundo e estar com Deus para nos encher mais dele e conhecer mais dele para depois transmitir com mais certeza, com mais firmeza e dar um bom testemunho a todos aqueles que querem conhecer a Deus e saciar sua sede de justiça, de amor, de bondade, de misericórdia e de paz e de felicidade e de plenitude e de magnitude, de tudo que é bom. Porque Deus, Ele é bom. Então, assim como foi ilustrado a visão central e periférica, assim também devemos entender que devemos viver em meio ao mundo e não se corromper e depois ter o nosso momento com Deus. Ou seja, fé e obra. Beleza? E adicionando, uma parte complementa a outra, para que seja um conjunto da obra perfeita, que consequentemente reflete o corpo de Cristo, a saber, os membros do corpo de Cristo, a Igreja. Para que tudo ande em perfeita harmonia, os irmãos devem contribuir, cada um segundo o seu chamado, responsabilidade e influência. Resumindo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o mais Deus fará. E no dia de domingo nós temos uma atividade que é muito simples, que é copiar o texto-chave da semana, ou reescrever ele, ou fazer um esboço. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer um comentário, tá bom? Então, vamos seguir adiante. E o texto-chave dessa semana está em Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao 34. Então, com o texto-chave de hoje, nós podemos aprender algumas lições muito importantes. E eu vou comentar algumas delas aqui, e com certeza sua experiência também é muito importante. Você pode deixar nos comentários ou no grupo do Telegram. Mas enfim, vamos adiante. Nós podemos aprender que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. A gente também já aprendeu que coração é mente, tá, galera? É mente, não é sentimentos não, é racional. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Também aprendemos que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se for bom, será a luz. Se for mal, será trevas. Se for luz, mas porém os seus desígnios são maus, então logo esta pessoa está em grandes trevas. E nós também podemos aprender que é impossível, galera, impossível, entendeu bem? É impossível. É impossível agradar dois senhores, agradando um, você desagradará ao outro, beleza? Ponha isso na sua cabeça. E se for o contrário? É assim sucessivamente, tá bom? Ou seja, é a mesma coisa. Também na lição de hoje nós podemos aprender que não devemos andar ansiosos. Mas por que, Flávio? Porque é Deus quem dá todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita nos altos montes. Ele é o nosso Pai Celestial que cuida dos seus filhinhos. E como já de costume, no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão e o tema desta segunda é Deus em primeiro lugar. Você se lembra que na lição de sábado foi falado sobre a visão central e a periférica? Então, agora pense comigo, quais são as coisas que estão no centro da vida no dia de hoje e estão sendo ensinadas de pais para filhos por causa do padrão e da opressão do mundo? Em Israel, tudo é sempre ensinado baseado em algum texto da Bíblia. E aqui no Brasil, é? Em outros países são. O contraste e o mais engraçado que eu achei é que em Israel eles lá ensinam que para os seus filhos que a maior riqueza deles estão aqui, no cérebro, no raciocínio, enquanto aqui no Brasil, entre outros países, é no coração. E aí a gente deposita tudo nos sentimentos, um grande risco e perigo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não estou generalizando, é apenas a maior parte, tá bom?
Mas enfim, seguindo adiante, na história de Abraão, foi ensinado que se o povo de Deus se misturasse com o povo idólatra, o povo de Deus seriam corrompidos. Por algum acaso, existe alguém em nosso meio que não guarda os mandamentos de Deus? Muitos, não é? E é justamente por isso que na lição de hoje foi enfatizado a respeito do que está sendo colocado no centro de nossa visão. E essas coisas são o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, onde vamos morar. E o que tem movido as pessoas ao longo da história é a aquisição de bens, uma vida confortável, paz, segurança e longevidade. E as coisas espirituais ficam onde? Na parte periférica? Mas pense comigo, foi isso mesmo que nos foi ensinado a respeito da vontade de Deus? Bom, eu sei que no Sermão da Montanha, Jesus virou isso de cabeça para baixo. Então vou convidar vocês agora para entender melhor. Leia comigo Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Tem você se preocupado com o reino de Deus e a sua justiça? Tem um mundo se preocupado com o reino de Deus e a sua justiça? Você quer, de fato, fazer a vontade de Deus? Então, chegou a hora de você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o mais Ele fará. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é Cristo, o centro. E o título desta lição de hoje já diz tudo por si só. A grande preocupação mostrada aqui, ou seja, o ensinamento proposital, é que, imagina agora comigo, imagina que fosse tirado as águas dos peixes. Imaginou? Eles iriam sobreviver ou iriam morrer? Agora imagina comigo uma bela plantação sem ser regada. Nunca mais ela vai ser regada e nunca mais recebe chuva. Ela vai sobreviver ou ela vai morrer? Agora imagina que todas as fontes de águas secassem. Haveria alguma possibilidade de existir algum de nós da raça humana vivos por muitos longos anos? Assim é a vida daqueles que negam a Deus e tentam viver as suas próprias vontades. Aí também se entende e se pode ver o amor de Deus para com cada um deles. Porque, mesmo assim, Deus os sustém. Mas por quê? Porque Ele quer manter para que eles possam ter a oportunidade de se salvarem. Pois este é o plano de Deus desde a queda do homem. Que viva o homem para todo sempre com o Pai e não morra eternamente. Tem você verdadeiramente vontade de viver com o Pai eternamente? Se sim, então basta você apenas andar com Deus como Abraão andou, andar com Deus como Enoque andou, andar com Deus como Moisés andou, andar com Deus como Elias andou, andar com Deus como o próprio homem Deus andou, dando exemplo a toda a raça caída que negam a Deus, que Deus é amor. Então, aproveite cada segundo, cada momento, cada decisão, cada pensamento com Cristo Jesus. E que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. E no dia de quarta-feira nós fazemos a conexão de outras passagens da Bíblia com o texto-chave da semana que está em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 34. As conexões das passagens de hoje vai um pouco além do que fora mostrado aparentemente na lição. A passagem em Deuteronômio nos leva de Adão até Apocalipse. Mas por que, Flávio? Adão, porque foi dado a Adão esta tarefa e também confirmada após o pecado, para que ele ensinasse a sua posteridade, a sua descendência. Porém, quando Caim ele escolheu desobedecer às ordens de Deus e automaticamente ele ficou do lado de Satanás, e também ele acabou escolhendo não aceitar o perdão de Deus e também escolheu não se arrepender. Com isso, endurecendo seu coração e inculcando a sua mente nas coisas deste mundo, ele se tornou cada vez mais vil e ensinou a sua descendência a praticar o ódio contra Deus e contra as leis de Deus. E como consequência, a descendência de Caim veio contaminando até chegar ao ponto de contaminar até mesmo o povo de Deus. Então, o que podemos ver a consequência disso é a mazela e a ruína até os dias de hoje. É tão grande essa mazela e essa ruína que até mesmo o povo de Deus não consegue ver com nitidez as artimanhas e os enganos de Satanás. Então a gente fica vivendo naquele eu acho isso, eu acho aquilo. Não, mas eu acho aquilo. Mas cadê a vontade de Deus? E quanto ao Apocalipse, é a mensagem do terceiro anjo, ou seja, é o selo de Deus na mão ou na fronte do povo de Deus. O interessante é que em Mateus, no capítulo 22,
do verso 36 ao 40, é que Jesus enfatiza o Velho Testamento, que já era ensinado desde as gerações passadas, mas que o povo daquele período já tinha esquecido. E as outras passagens afirmam o que era para ser ensinado e praticado pelo povo de Deus. Têm os pais ensinado isso aos filhos como testemunho vivo? Se não, meu querido amigo jovem, se não, minha querida amiga jovem, não se preocupe. Seja você um exemplo, buscando sempre testemunhar do reino dos céus. Você quer aceitar e fazer a vontade de Deus? Se sim, então tome posse do teu chamado, da tua missão, do teu galardão, da tua vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E no dia de quinta nós fazemos a aplicação e o tema desta quinta é o Reino de Deus. Fiquei bastante pensativo quanto ao porquê que a lição quis explicar que o Reino de Deus não é aqui na Terra. Será que alguém já tentou afirmar isso? Não foi por isso, segundo o que eu pude entender até o presente momento. É apenas para te preparar e para me preparar contra as ciladas dos nossos inimigos, ou seja, Satanás e seus anjos. E para você e eu entendermos que o Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, no verso 17. E aonde é que está o ensinamento da vontade de Deus nesta lição de hoje? Está em viva a cada dia, segundo a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, dando este testemunho do reino de Deus e nunca se apegar às coisas deste mundo, pois tudo desfalecerá com o fulgor da glória de Jesus na ocasião da sua segunda vinda. Então, você quer viver segundo o ensinamento de hoje e atender o chamado de Deus? Se sim, então comece a se preparar desde agora. Confie em Deus e vive cada dia no reino de Deus, dando um bom testemunho do reino dos céus. Amém? E no dia de sexta-feira nós fazemos uma reflexão e o tema desta sexta é alvo e propósito na vida. E na lição de hoje nós podemos aprender que nós não devemos nos limitar por causa das tradições que são ensinadas nos dias de hoje como se fosse a própria religião de Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é: você consegue se ver como uma pessoa bem-sucedida e com um enorme conhecimento, inteligência e sabedoria, até mesmo no futuro próximo, ainda aqui na Terra? Não é porque você é um servo de Cristo que você deve se oprimir para que o mundo te massacre. Você pode sim, até um dia, fundamentar uma lei para a sua nação. Agora, o que realmente deve acontecer no seu coração, que no caso é a sua mente, é que você não deve nunca e jamais se esquecer dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, dos preceitos de Deus e das leis de Deus, porque estas devem ser sempre a base para todas as coisas em sua vida. Quer você fazer parte do exército de Cristo e não limitar as suas faculdades para cooperar para a sua nação e levar a todos ao conhecimento do reino de Deus e a sua justiça? Se sim, então ore comigo. Pai, queremos exprimir o mais alto conhecimento e sabedoria que vem de Ti, para que possamos testemunhar a todos do quão maravilhoso Tu és e que o maior conhecimento de toda a ciência se encontra em Ti. Por favor, nos ajuda a desenvolver isto e a testemunhar do reino de Deus para todos que estão aqui na terra e fazermos parte da descendência de Abraão, do povo de uma grande nação, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias, 6 horas da manhã, estarei postando lição da Escola Sabatina Jovens, então se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E como eu já tenho falado aqui, para que você possa ajudar a outras pessoas, fazer com que esse conteúdo aqui chegue a essas pessoas, é necessário que você faça uma dessas atividades que eu vou falar agora, que é deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, ou deixar um comentário a respeito do que foi falado aqui, apresentado aqui na lição, ou uma experiência que você teve, ou um feedback positivo ou negativo. Nós também temos o grupo do Telegram, caso você queira entrar lá, para deixar a sua experiência e ver a experiência de outros. Nós temos a Rádio Adventista Jovens, e o link está na descrição desse vídeo. Eu também comecei a fazer o podcast, mas eu só vou postar lá de vez em quando, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.